Vamos agora para o momento de palavra. Que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor venha nos inspirar, dar revelação. Paizinho, se eu for falar aquilo que eu penso, aquilo que eu tenho, não vai sair nada. Mas se nessa noite o seu Espírito resolver fluir através de mim, coisas sobrenaturais vão acontecer nesse lugar. E é por isso que nesse momento eu quero anular todo o meu achismo, todas as minhas vontades, para que seja possível ser um canal aberto, onde a sua glória se manifeste. Eu declaro em nome de Jesus mentes cativas ao Senhor, que nada seja capaz de roubar a boa semente. Repreendemos toda distração, toda acusação, tudo aquilo que Satanás possa tentar lançar na nossa mente, no coração, que nós possamos estar como uma boa terra, que tua palavra caia e floresça, e os frutos glorifiquem e honrem o teu nome. E eu oro em nome de Jesus. Amém. Você que pode, abra a Bíblia, ou o seu smartphone, no livro de João, capítulo 1, nós leremos a partir do versículo 19. João, capítulo 1, a partir do versículo 19. Aleluia. Esse foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas, e lhe perguntaram: quem é você? Ele confessou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem então você é? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu um profeta? Ele respondeu: não. Disseram-lhe então: declara a nós quem é você, para podermos dar resposta àqueles que nos enviaram. O que vamos falar a respeito de ti? Então ele respondeu: eu sou a voz que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram fariseus, e perguntaram-lhe: por que então você batiza, se você não é Cristo, nem o Elias, e muito menos um profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vocês não conhecem, aquele que vem após mim, aquele que eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos seus pés. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu Jesus. Jesus vinha até ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do... Este é aquele que eu vos disse: depois de mim vem um varão que tem a primazia, porque ele já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, eu vim batizando por água. Amém. Irmãos, o Evangelho de João, para mim, é o mais apaixonante de todos os relatos bíblicos. Porque João, agora já um homem de idade avançada, estima-se que ele tinha entre 80 e 100 anos. Os outros 3 evangelhos sinóticos já estavam percorrendo as igrejas. Então, a igreja ela estava vivendo um momento muito conflituoso, um momento de muito ataque. Por quê? Porque uma cultura emergente, o gnosticismo, estava tendo início. E o gnosticismo ele vem a partir do helenismo judaico. Helenismo é o pensamento grego-romano. Ele vem com muita força e se junta com a religião judaica e começa a colocar em xeque algumas coisas que Jesus tinha falado, algumas coisas que Jesus tinha feito. Por quê? Porque eles pregavam principalmente o dualismo. O que isso significa? O dualismo, ele prega que o espírito pode até ser bom, mas a carne é mal. Ela não tem conversão. Então, eles tentavam aplicar esse conceito na vida de Jesus, dizendo que Jesus tinha até bons ensinamentos. Jesus, ele tinha até boas regras morais. Jesus fez até alguns bons milagres, mas era impossível Jesus ser Deus.
Era impossível que ele não passasse de um homem bem dotado de inteligência. Então, vendo todo esse contexto, João resolve escrever o seu livro. E ele começa o livro de João com uma narrativa linda, quando ele diz: no início era o Verbo, e o Verbo era Deus. O Verbo estava com Deus. Ele estava com Deus desde o início. Tudo que existe, só existe por meio dele. Sem ele, nada que existe existiria. Ele é a luz que dissipa as trevas, a luz que os homens não conseguiram entender. João, nesse momento, ele transcende. Ele não fala apenas da divindade de Jesus. Ele revela para nós que Jesus estava com Deus no início de todas as coisas. Que tudo que foi feito só existe por meio dele. Porque ele é a primazia da criação. Esse é o sentido central do Evangelho. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Tudo que não vá por esse caminho é uma grande mentira. Tudo que não aponte nessa direção não é evangelho do reino de Deus. João não se prende a tempo, João não se prende à matéria, muito menos ao espaço. Ele revela para nós um Cristo que era, que é e que há de vir. Um Cristo que, a partir dele, todas as coisas foram criadas. Só que durante muito tempo nós perdemos a dimensão do que isso significa. Nós, de alguma forma, paramos de entender o significado de todas as coisas apontarem para Jesus e começamos a desviar o foco para que algumas coisas convertam em nós, para que algumas coisas nos satisfaçam. Só que o caminho que Deus tem para você, aquilo que Ele sonhou, fatalmente vai passar por um lugar onde vai ser desconfortável para nós, onde algumas coisas não vão acontecer. Você imagina que se tudo que você pedisse a Deus se tornasse real? Lembra daquelas suas orações, onde você se quebrantou diante de Deus, chorou, rasgou seu coração e pediu que algumas coisas acontecessem? E hoje você entende que se Deus te desse aquilo que você tinha pedido naquele tempo, provavelmente a sua vida tinha tomado um rumo totalmente contrário. Você se identifica comigo nisso? Então, João revela para nós a divindade de Jesus. E é interessante porque quando nós lemos os outros evangelhos, nós vamos perceber que existe a preocupação do autor de narrar os fatos iniciais da concepção de Jesus, a genealogia. Só que João não se prende a nada disso. Ele revela um Jesus que veio antes da criação e ele já começa a falar sobre o ministério de Jesus. Por quê? Porque ele estava totalmente intencional em, primeiro, fortalecer a igreja, solidificar a fé daqueles homens, para que eles entendessem quem é Jesus e também revelar algumas particularidades, coisas que só ele viveu com esse Cristo. Experiências que edificam. Irmãos, as nossas experiências edificam a fé de pessoas que ainda não têm uma fé sólida. Aquilo que você viveu, aquilo que você passou, os desertos que você venceu em nome de Jesus, vão servir agora como um caminho para que a fé de nossos irmãos e irmãs seja fortalecida. Por isso nós não podemos nos calar, por isso nós não podemos deixar de falar desse amor para as pessoas que estão ao nosso redor. Então, João já começa falando sobre o ministério de João Batista. Irmãos, João Batista era estranho. João Batista era diferente. Filho de um sacerdote. Só que não foi criado em um templo. Viveu as experiências mais incríveis com Deus no deserto, onde se alimentava de mel silvestre,
onde comia gafanhoto, se vestia de pele de camelo. Provavelmente era uma pessoa que tinha poucos amigos, mas que estava sendo guardado para um tempo, para ser manifestado em um momento crucial, porque existe uma promessa sobre ele, que ele seria o precursor, ele seria aquele que iria abrir o caminho para o começo ministerial de Jesus Cristo. E ele obedeceu, e ele discerniu, até que ele começou com uma palavra dura, com uma palavra de atravessamento, mas com uma palavra de salvação, quando ele diz: preparem os seus caminhos, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Irmãos, a gente teve a oportunidade de estar aqui com alguns irmãos na formatura do DNA, e quando a gente estava ali na roda de bate-papo, a gente falou justamente sobre isso, nós falamos sobre isso, porque muitas vezes nós queremos florear, muitas vezes nós queremos criar narrativas para que a gente fale desse Jesus Cristo, mas a forma mais simples de falar desse amor é primeiro usando aquilo que ele já fez, porque nada é mais poderoso do que o que Jesus já fez por você. E as boas novas é um apontamento sobre aquilo que foi feito. Um Jesus Cristo que é Deus, que abriu mão da sua glória, que veio aqui na terra e semelhante a um homem se entregou. E tudo isso fazia parte de um plano de Deus para alcançar a minha e a sua vida. E no momento que eu tive acesso a essa verdade, a minha vida foi transformada. Essas são as boas novas. Nós não falamos porque nós achamos que isso não vai causar efeito nenhum na vida das pessoas, mas nós fazemos a parte mais fácil. A parte mais difícil quem faz é o Espírito Santo de Deus, porque é ele quem convence do pecado, da justiça e do juízo. E mesmo com uma palavra dura, e mesmo com uma mensagem desconfortável, uma grande multidão começa a seguir João Batista. Pessoas reconhecem a sua natureza pecaminosa e agora são batizadas. E todas as vezes que isso acontecia, porque outros homens buscaram para si o título de Messias. Outros homens se levantaram dizendo que eles eram aquele que foi enviado da parte de Deus. Quando pegamos Atos, no capítulo 5, nós vamos ler sobre Teudas, Judas da Galileia. E todas as vezes que esse movimento começava a acontecer, o que os fariseus faziam? Mandavam pessoas, nesse caso, ele mandou sacerdotes e levitas, para que de alguma forma eles descobrissem o que estava acontecendo. Para que de alguma forma eles entendessem o que aquele movimento poderia gerar. E a palavra vai dizer que esses homens chegam, só que João Batista já sabia aquilo que eles queriam. Sabe por quê? Porque João Batista já sabia a sua identidade. E quando eles perguntam a João Batista quem ele é, a primeira coisa que ele diz: eu não sou o Cristo. Ele já refuta qualquer possibilidade de darem a ele aquilo que não é dele. Ele refuta qualquer possibilidade de ser comparado com aquele que há de vir. Quando nós sabemos quem nós somos, nós não queremos nada que não é nosso. Quando temos uma identidade solidificada no Senhor, nós entendemos que nós estamos sendo guardados para um tempo. E nós não quebramos princípios tentando adiantar aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Quantas pessoas se perderam porque acharam que poderiam ajudar o Espírito Santo naquilo que ele iria fazer. E tentaram pegar atalhos, pegaram caminhos para tornar a jornada mais fácil. E sem perceber, se desviaram do caminho. Foram para distante. Pegaram para si aquilo que não é dele. Pastores que pegaram para si a glória que é de Deus. Se colocaram em um lugar onde
A nossa adoração ao Senhor tem que passar por Ele de alguma forma. A nossa honra a Ele vai fazer com que a nossa adoração ao Senhor ela se torne aceitável, quando não é nada disso. Deus, Ele quer um relacionamento pessoal com você. Mas para isso você tem que saber quem você é. João Batista sabia quem ele era. Você é um filho de Deus. Você é alguém muito amado por Ele. Deus te ama tanto que Ele entregou seu único filho para morrer por você. E te deu a possibilidade de viver uma vida nova nele. Se você entender isso, eu tenho certeza que você não vai procurar mais em pessoas. Não vai procurar em coisas. Nada vai te satisfazer. Porque você vai entender que aquele que é poderoso, aquele que é a personificação perfeita do amor, te ama. Isso é suficiente. João Batista sabia, então ele diz, olha, eu não sou o Cristo. Eu não sou o Cristo. Só que aqueles homens, eles continuam. Então você é Elias? Lá em Malaquias, capítulo 4, versículo 5. Já o final do Antigo Testamento. A última palavra que foi escrita diz assim, que nos últimos dias, Elias, ele seria enviado até que viesse o terrível dia do Senhor. E ele converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Só que João Batista fala, também não sou. Então você é um profeta? Deuteronômio 18, versículo 18, capítulo 18, versículo 18. Moisés ali, já no seu último grande ato, dando as últimas instruções para o povo. Ele diz que do meio dos irmãos, do meio do povo judeu, viria um que seria semelhante a ele. E que esse deveria ser ouvido. Se a gente perceber as perguntas que esses homens fazem, eles estão muito mais preocupados com aquilo que João Batista veio fazer do que com quem ele era. Eles estão preocupados de alguma forma guardar os apontamentos proféticos, tentar entender se aquele homem era alguém que devia ser respeitado ou odiado, saber o que aquele homem veio fazer. Só que eles levam vários nãos. Não. Até que eles questionam, pô, se você não é Elias, se você não é um profeta, se você não é o Cristo, então por que você batiza? E João Batista responde, olha, eu batizo com água. Desculpa. E eles perguntam, então quem é você? Então quem é você? Se você não é o Cristo, se você não é Elias, se você não é um profeta, quem é você? E ele diz que eu sou a voz que clama no deserto. Eu sou aquele que vim para preparar o caminho, como está escrito lá em Isaías 40, versículo 3. Perceba que é esse o caminho da religião. Aqueles homens tentaram de todas as formas achar, segundo o conceito que eles tinham criado, segundo uma ideia que eles já tinham, eles tentam achar quem era João Batista. Mas quando ele revela quem ele é, para isso é dado muito pouca importância. Porque o que João Batista está dizendo para aqueles homens, olha, eu sou aquele que vim preparar o caminho para a vinda do Messias. Só que isso não tem efeito nenhum. Porque aqueles homens perguntam, olha, se você não é Cristo, se você não é Elias, se você não é profeta, por que você batiza? Em nenhum momento eles questionam, você é o que vai preparar o caminho, o Messias então há de vir, ele está a chegar. Não, eles não perguntam, eles não se preocupam com o chamado, com aquilo que João estava dizendo. Mas João fala com eles, olha, eu batizo com água, que é para arrependimento. Mas após mim, vem um que é muito maior que eu. Aquele que eu não sou digno nem de tocar nas suas sandálias. Em Mateus, capítulo 3, versículo 11, esse mesmo versículo ele vai estar inteiro, e João vai dizer assim, ó, eu batizo com água, que é para arrependimento. Mas após mim, vem aquele que eu não sou digno nem de tocar as sandálias.
esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O batismo, como a gente falou, é um sinal simbólico de um novo nascimento. É quando nós reconhecemos a nossa natureza pecaminosa e resolvemos, movidos pelo Espírito Santo, ter um novo nascimento. Hernando Dias Lopes, na Bíblia Pregação Expositiva, ele vai dizer que sem o novo nascimento não existe esperança na salvação. Sem o novo nascimento nós estamos condenados. Sem o novo nascimento o céu será fechado para nós no dia do juízo. Existe a necessidade de nós nascermos de novo. E isso vai muito além do que apenas passar pelas águas. Porque isso vai reverberar em todas as áreas da nossa vida. Nas nossas atitudes, nas nossas relações, na nossa forma de levar os nossos negócios, na nossa forma de conduzir a nossa família. Porque nós pegamos aquilo que Jesus diz, aquele que crê e for batizado será salvo, nós acreditamos que é apenas emergir dentro de uma água, mas é muito além disso, porque crer implica em muitas coisas na nossa vida. A palavra vai dizer, os sinais seguirão os que creem. Então, se você realmente acredita em Jesus, os sinais vão te seguir. Se você realmente acredita em Jesus, se você crê, algumas coisas dentro de você vão ter que mudar. Alguns ídolos terão que ser destronados. Nada nem ninguém pode estar no lugar mais alto, porque esse lugar já está ocupado pelo Cordeiro de Deus, por Jesus Cristo. Então, crer em Jesus traz muitas implicações para nós. Eu acredito que você já conheceu alguém, ou conhece, que levava uma vida totalmente desregrada, levava uma vida totalmente louca. Em determinado momento tiveram acesso a essa verdade, tiveram um encontro com Jesus. E você conseguiu perceber a transformação que essa pessoa viveu. E você conseguiu perceber como essa pessoa mudou. Isso é um novo nascimento. Isso é ser uma nova criatura. É deixar as coisas velhas para trás e fazer com que tudo seja novo. Nós gostamos muito dos sinais. Gostamos muito dos prodígios. Nós adoramos as maravilhas. Mas, se nós não nascermos de novo, nós não veremos. Sabe quem disse isso? Jesus. Conversando com Nicodemos, um mestre da lei. E ele vai até Jesus e começa a questionar. Olha, eu bem sei que tu és vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer o que você faz. Jesus dá uma resposta que é totalmente diferente da afirmação de Nicodemos. Quando Jesus vira para ele e fala, olha, se você não nascer de novo, aquele que não nascer de novo não vai ver Deus. Perceba, aquele homem veio de alguma forma reconhecer que Jesus veio da parte de Deus, mas Jesus fala algo totalmente ao contrário. Olha, se você não nascer de novo, você não vai ver Deus. Naquele momento, Jesus não estava respondendo a pergunta verbalizada. Naquele momento, Jesus estava respondendo o que estava na mente e no coração de Nicodemos, as dúvidas daquele homem. E ele fica mais intrigado ainda. Como que eu vou voltar para o ventre da minha mãe e nascer novamente? E Jesus diz, aquele que nasce de carne é carne, e aquele que nasce no Espírito é Espírito. O novo nascimento real é o novo nascimento espiritual. É quando nós reconhecemos que a nossa velha natureza ficou para trás e agora tudo vai ser novo. Eu imagino o conflito que existia no coração de Nico, carinhosamente chamando Nicodemos, porque detentor da lei, sábio, cheio de conhecimento, mas tudo aquilo que ele aprendeu, tudo aquilo que ele viu, criou um grande conflito dentro dele quando ele olhou para Jesus e viu tudo aquilo que Jesus estava fazendo, os prodígios, os milagres, os ensinamentos. E ele, então, resolve ir lá e recebe essa linda lição. E essa verdade, ela está fundamentada até hoje. Se nós não nascermos de novo, nós não
veremos Jesus Cristo. Então, João sabia que o batismo dele só ia até um ponto, mas que a verdadeira transformação viria quando Jesus Cristo chegasse. E ele estava lá, quando de repente Jesus chega, e João faz um apontamento: esse é o Cordeiro de Deus, é ele que tira o pecado do mundo. Israel, os hebreus sempre tiveram uma ligação muito próxima com o Cordeiro. Por quê? Porque a gente vê vários atravessamentos de Deus na história desse povo, que marcaram a vida dos seus pais, Deus usando o Cordeiro. Quando a gente pega Abraão, subindo o monte para sacrificar Isaac, e Isaac percebe que algumas coisas estão ali, a lenha para o sacrifício, o fogo, mas não existe o cordeiro. Naquele momento Isaac faz uma pergunta: cadê o cordeiro? E Abraão responde: Deus proverá para si o cordeiro. Então, na cultura judaica, o cordeiro representava provisão. Nós vamos pegar lá em Êxodo 12, nas 10 pragas, a última agora, Moisés avisando que o anjo da morte passaria e que levaria todos os primogênitos. Mas aquele que tivesse o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, esse não seria visitado pelo anjo da morte. E aconteceu do anjo da morte vir, e as casas que estavam marcadas pelo sangue, elas não foram atingidas. O cordeiro representava perdão dos pecados. Todos os dias no templo, na parte da manhã, na parte da tarde, um animal era sacrificado. Então, o cordeiro representava também o perdão, só que era um perdão passageiro. Todos os dias, um novo animal tinha que ser sacrificado. Imagina em toda a história quantos animais foram mortos. Imagina em toda a história quantos litros de sangue foram derramados. Só que o maior projeto de Deus agora está acontecendo. Porque já não é mais sobre animais. Já não é mais sobre aquilo que nós fizemos. Já não é mais sobre quem nós somos. Agora é o amor de Deus entrando em ação. E para isso acontecer, foi necessário ele enviar o Cordeiro Santo. Talvez essa seja a afirmação mais complexa e mais simples de nós entendermos. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Complexo porque nós estamos falando de um Deus. Nós estamos falando daquele que através dele todas as coisas foram criadas. Estamos falando de um Deus que não está preso ao tempo. E numa mentalidade humana, é muito difícil de entender e aceitar que isso foi feito em favor de mim e de você. Mas simples, porque o próprio Espírito testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. É Ele que ativa dentro de nós essa fé e essa convicção, para que seja possível nós sentirmos esse amor envolver a nossa vida. Mas pastor, eu fui para tão longe, eu fiz tantas coisas, o senhor não sabe das minhas escolhas. Irmãos, vocês não sabem da minha. Só que um dia essa luz brilhou para mim. Um dia. E eu já falei isso aqui algumas vezes. Eu dentro de uma boate totalmente embriagado, olhando no espelho.
do banheiro, uma voz ecoou no meu ouvido: eu renovo todas as coisas. É essa mesma voz que fala no seu ouvido todos os dias. É essa mesma voz que tenta de todas as formas te mostrar que existe um lugar em Deus para você. E sabe o que é mais incrível? Ele não veio chamar os bons. Ele não veio chamar os justos. Sabe por que os bons não precisam de médicos? Ele veio chamar os pecadores ao arrependimento. Só que esse efeito não é passageiro. Não é como era antigamente, onde um animal era sacrificado, o sangue aspergido, e no outro dia nós pecávamos de novo. Nós pecamos como acidente de percurso, mas nós temos uma certeza, que fomos lavados e purificados do pecado. Agora nós temos paz com Deus. Você sabe o que isso significa? Você tem paz com Deus. Já não existe nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. São para esses que todas as coisas são prometidas. São para esses que estão em Cristo Jesus, que Ele diz: olha, eu não poupei meu único filho, como também não vou te dar todas as coisas. São para esses que as promessas são reais, alcançáveis e palpáveis. Para aqueles que entendem que existe um motivo para viver que vai muito além de nós mesmos. E eu queria que você se colocasse de pé. Quando nós falamos do pecado original, aquele de Adão e Eva no paraíso, numa ótica humana é como se Deus tivesse perdido o controle. Alguma coisa deu errado. Ele criou e projetou o homem para uma direção, mas alguma coisa não saiu como ele pensava. Só que Apocalipse 13, capítulo 8, vai dizer que Jesus é o Cordeiro de Deus, imolado antes da fundação do mundo. Antes de tudo acontecer, Deus já tinha para si um Cordeiro perfeito. Sabe o que isso revela para nós? Que Ele nunca foi pego de surpresa. Ele sabia exatamente aquilo que nós iríamos fazer. Ele sabia o que nós nos tornaríamos. E mesmo assim, resolveu entregar seu único filho. Talvez, por alguém bom, alguém até morresse. Mas Deus prova o seu amor para comigo e para com você. Quando nós ainda estávamos em pecado, Ele entregou seu único filho. A questão é, qual é o efeito disso nas nossas vidas? Você sabendo que tudo que você faz hoje, Deus já sabia, e mesmo assim Ele resolveu te amar. Ele sabia que nós o negaríamos. Ele sabia que iríamos para longe, que rejeitaríamos tempos em sua presença por prazeres momentâneos. Ele sabia as escolhas do nosso coração, e mesmo assim Ele nos amou. O que isso muda dentro de mim? O que isso muda dentro de você? Essa verdade me constrangeu muito. E quando eu entendi o tamanho desse sacrifício, porque a cruz representa muita coisa: humilhação, vergonha. É um amor que ele foi marcado por muita exposição, cara. E muitas vezes nós insistimos em nos esconder. Muitas vezes nós insistimos em continuar no nosso lugar confortável, quando milhares de outras pessoas precisam ter acesso a isso que foi revelado a nós. Nós ficamos tão presos ao que nós estamos vivendo, às nossas escolhas, nós ficamos tão agarrados com as nossas questões, que, cara, nós desprezamos aquilo que foi feito. As pessoas que marcaram o tempo, as pessoas que mudaram a história, impulsionados por essa verdade, foram aquelas pessoas que entenderam isso e se apaixonaram de uma forma tão profunda que nada era capaz de afastar esses homens e mulheres desse Deus. Eles tinham um relacionamento tão íntimo, tão profundo, tão próximo, que não conseguiam de forma nenhuma
não se relacionar com esse Deus. Esse Deus que um dia te chamou, cara. Esse Deus que um dia queimou no seu coração. Esse Deus que um dia Ele virou para você e falou: olha, eu tenho uma vida melhor para você. Eu sonho em realizar algumas coisas através da sua vida. Só que durante essa caminhada nós nos machucamos, nós nos frustramos. E parece que foi esse Deus que fez isso com a gente. Pessoas nos feriram, mas é como se a culpa fosse de Deus. E nessa noite Ele está dizendo para você: olha, eu ainda tenho expectativas a seu respeito. Eu te amo. E eu desejo do fundo, e eu desejo com todo o meu amor que você volte a um lugar que é seu. Que você tome novamente a posição de filho. Já não existe mais condenação. Porque a morte de Jesus, ela foi suficiente. Toda a cédula, todo o peso de pecado que era atribuído a nós, naquela cruz, foi rasgado e jogado por terra. E eu queria orar com você. Você que nessa noite reconhece que precisa fundamentar novamente esse amor no centro da sua vida. Você que entende que um dia foi chamado, que um dia Deus te revelou algo muito especial, mas, cara, isso foi se perdendo. E hoje você se limita a vir numa igreja, sentar no banco e depois ir embora. Você que pensa que já não é possível mais você viver tudo aquilo que Ele tem para você, porque é como se a chance tivesse passado e agora tudo acabou. Só Deus sabe quantas vezes, irmãos, eu caí, levantei. Se essa palavra queimou no seu coração, se enquanto eu pregava, alguma coisa dentro de você ardia e você entende que é o Espírito Santo falando com você, eu queria que você fechasse seus olhos. E você que deseja nessa noite se reposicionar diante desse amor, eu queria te convidar a sair do seu lugar, a vir aqui para nós orarmos juntos. Essa pessoa que está do seu lado, ela não pode fazer nada por você, mas existe um Deus que está aqui de braços abertos, querendo novamente ser o centro da sua vida. Isso, você que deseja, você que sentiu que Deus está te chamando para um propósito maior, esse é o momento de você sair do seu lugar e vir aqui na frente. Aleluia, Espírito Santo. Essas mulheres já vieram. Existe alguém nessa noite que deseja reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Que ainda não teve a oportunidade de confessar Ele publicamente? Nós temos um irmão aqui. Vem pra cá, meu irmão. Deixa eu te dar um abraço. Mais alguém? Vem pra cá, minha irmã. Mais alguém deseja? Faz um sinal de onde você estiver. Alguém quer se reconciliar com Deus nessa noite? Amém. Feche seus olhos. Pai amado, Pai querido, nós temos aqui irmãs, Deus, que nessa noite vieram aqui no altar do Senhor, em lágrimas, reconhecendo, Pai. Amém. Reconhecendo que um dia isso foi tão real na vida, mas de alguma forma os problemas, as questões foram tomando um lugar que é seu na vida delas. Eu quero te pedir que nessa noite o Senhor reafirme o amor dentro do coração dessas mulheres, Pai. Pai, esses homens e essas mulheres que ergueram as mãos reconhecendo o Senhor como único e suficiente Salvador, que nessa noite toda a multidão de pecados seja jogado de volta no inferno. Que essas pessoas se sintam abraçadas, amadas. Que essas pessoas novamente, Pai, sintam a alegria de estar em Sua presença, Deus. Ah, Pai, vem consolar, vem restaurar. Vem, Pai, trilhar, fazer, apontar um caminho novo, Deus. Ah, Deus, que o Senhor venha solidificar essa certeza no coração delas, Pai. Que o melhor lugar para se estar é diante do Senhor. Lança por terra, Pai, toda acusação. Nós não aceitaremos nenhuma acusação de Satanás sobre a vida dessas mulheres, Pai. E hoje, nós te entronizamos no lugar mais alto das nossas vidas. Nós queremos, Pai, que o Senhor seja a nossa canção, o motivo da nossa alegria,
que nós possamos, Deus, gastar tempo na sua presença. Pai, que nós possamos, Deus, ter os nossos corações completos, que nós possamos, Deus, ter a nossa mente, a nossa alma totalmente entregue ao Senhor. E Pai, a partir de hoje, nada seja capaz de nos desviar, de nos tirar desse caminho, que é um caminho de verdade, que é um caminho de luz, que é um caminho, Pai, onde todas as coisas na nossa vida vão acontecer, Pai. Deus, nós nos alegramos, porque hoje a salvação chegou nesse lugar. Nós nos alegramos, Pai, porque hoje o Teu Espírito nos visitou de uma forma tão profunda, de uma forma tão impactante que nos marcou. E já não resta mais para onde ir, já não resta mais o que fazer, porque só o Senhor tem palavras de vida eterna. Que o Senhor possa abençoar, Deus, o nosso restante da semana. Que os nossos celeiros sejam fartos. Que onde nós colocarmos as nossas mãos, ali haja prosperidade. Que, Pai, em nome de Jesus, nós possamos viver todos os dias essa graça que é melhor do que todas as coisas. Meu irmão, minha irmã, vá em paz. Que Deus te abençoe e tenha a melhor semana da sua vida, em nome de Jesus. Você que recebe, dá um lindo aplauso ao Senhor.